Aleluia, 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 aleluia. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. E quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Basicamente o que nos diz essa parábola é Deus falando para nós: eu não sou do seu tamanho, eu não ajo segundo as suas perspectivas, mas a partir da minha perspectiva. Você é a cópia, eu sou original. Parece que Deus está falando tudo isso. O mais interessante dessa parábola é que ela é a única parábola que não é repetida pelos outros evangelistas. Marcos, Lucas e João não falaram nada sobre essa parábola, apenas Mateus. Também acho que Mateus não deve ter entendido direito essa parábola, e os outros também não devem ter compreendido muito. Lucas estava acostumado com a ideia do pai, né? Não do patrão, mas do pai que espera o filho pródigo chegar, que lhe perdoa, esquece todo o mal que ele fez. E Mateus apresenta Deus como o patrão, e como o patrão que talvez tenha agido, né, de uma maneira injusta, porque ele trata todo mundo do mesmo modo. Como assim? Nós apóstolos, eles devem ter pensado, como é que nós podemos ser considerados no mesmo nível do que outros? Então, era muito estranha essa parábola de Jesus para eles poderem compreender. Mas é preciso lembrar que Jesus, quando falava uma parábola, ele falava porque ele observava a sua cultura, os seus costumes e o seu tempo.
Então os judeus costumavam trabalhar, primeira coisa, os judeus costumavam trabalhar do momento em que o sol aparecia até antes do anoitecer. Era um esforço, portanto, de 12 horas por dia, debaixo de um calor de mais de 40 graus. Em algumas épocas, como em setembro, começavam as chuvas torrenciais. Então era comum os patrões quererem que os empregados trabalhassem mais do que 12 horas. E às vezes não era suficiente, era preciso contratar mais pessoas. Então havia naquela época muitos migrantes que passavam por ali pedindo emprego, porque era uma época que eles poderiam ter emprego. Era preciso colher tudo antes das chuvas, porque senão as chuvas acabariam com um ano de trabalho. Então eram muito requisitados os trabalhadores desta época. Então havia turnos de trabalho, né? Alguns começavam às 6 horas da manhã, outros começavam às 9, outros ao meio-dia, outros às 3 horas da tarde, e o último turno era às 5 horas da tarde. E muitos varavam a noite trabalhando para dar conta da colheita. E essas pessoas eram as pessoas miseráveis da região, pessoas sem emprego que aproveitavam esta época como a única época de ter um pedaço de pão à mesa. E Jesus, como andava de madrugada, Jesus andava de madrugada pelas ruas de Nazaré, né? Ele costumava orar ao Pai à noite, passava a noite toda em oração e voltava para casa de madrugada. Então ele via essas pessoas e ele via como essas pessoas eram tratadas como escravas e não como trabalhadores. A lei judaica garantia que o escravo deveria ter 3 refeições ao dia. Mas esses trabalhadores nem sequer tinham tempo de parar para comer. Então nem comiam. Mas na parábola o herói não é o trabalhador. O herói não é o trabalhador, mas é o dono da fazenda. Ele representa Deus, e esta parábola, ela assim como que detona a nossa ideia sobre Deus, aquilo que pensamos a respeito de Deus. Ela mostra que de Deus não entendemos absolutamente nada. E se quisermos mais uma prova disso, basta lembrar a primeira leitura de hoje do profeta Isaías: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e meus caminhos não são os vossos caminhos. No entanto, existe um momento em nossa vida que nós conseguimos compreender um pouquinho do que seja Deus, e é apenas naquele instante que Deus se reconhece em nós. É quando somos generosos. Pois a parábola não fala outra coisa, ela não define, não dá uma outra definição de Deus, a não ser que Deus é um ser generoso. Ele só pode ser conhecido por pessoas generosas. Pessoas que não têm generosidade não podem conhecer a Deus. Lembrem da viúva que foi ao templo para oferecer uma única moedinha. Era a moedinha do sustento dela. No entanto, ela foi generosa. Ela deu até aquilo que lhe haveria de faltar. Vejam que quando nós somos generosos, preste atenção nisso, quando nós somos generosos é a única vez que não somos nós que louvamos a Deus. É a única vez que Deus louva o homem. Vejam que nesse momento, nesse ato dessa viúva, foi Jesus que elogiou a ação desta mulher. Em outras situações eram as pessoas que elogiavam Jesus. Agora a única vez que Deus nos elogia é quando nós somos generosos. Então, um aspecto da generosidade de Deus é que para Ele nada é tarde demais.
Nunca Deus manifesta tanto a sua generosidade quando Ele não considera uma coisa tarde demais. Para nós as coisas são tarde demais. O marido que pede perdão à esposa por tudo aquilo que ele fez, ela pode falar, agora é tarde demais, né? Você deveria ter pensado nisso antes, né? Ou alguém que cometeu algum erro e pede perdão, nós todo o tempo falamos isso. Agora é tarde demais. Para Deus nunca é tarde demais. Infelizmente há aqueles que não concordam com Deus, querem que Deus seja justo, né? Justo da nossa maneira de pensar. Justo para nós significa que Deus se vingue. Isso significa vingança, justiça para nós. Que Deus se vingue, né, por nós. Quando a gente fala assim, que Deus faça justiça, significa que Deus se vingue por nós. Então tem gente que não concorda da maneira como Deus age. Para Deus, tanto o primeiro que respondeu logo, quanto o último que demorou em responder, receberão o mesmo salário, a vida eterna. Isso, meus irmãos, se chama graça. Isso se chama graça. Eu imagino que quando Santo Agostinho começou a rezar, né? A primeira vez que ele foi lá na catedral da cidade dele, celebrou a primeira missa dele, eu garanto que todo mundo começou a dizer, esse daí agora, que frequentava os prostíbulos, Santo Agostinho frequentava os prostíbulos. Santo Agostinho teve um filho ilegítimo que ele rejeitou, e rejeitou a mãe. Olha só. Muitos devem ter dito, esse homem pregando para nós? Pois é, meus irmãos, esse é um dos absurdos de Deus. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agostinho foi chamado muitas vezes por Deus. Agostinho que eu falo é o Santo Agostinho, não aquele Agostinho da grande família. Agostinho foi muitas vezes chamado por Deus, mas respondeu muito tarde na sua vida. Ele chegou ao absurdo de dizer o seguinte, eu quero aproveitar ao máximo tudo que o mundo pode me dar. Depois que eu aproveitar tudo, aí eu me converto. Aí eu começo a frequentar a igreja, aí eu começo a buscar a Deus. Mais tarde, quando ele se lembrou disso, ele chorou muito, arrependido, e disse, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Então ele se lamentou. Naquele momento ele tomou consciência de quanto tempo havia desperdiçado, quantos dons divinos havia perdido longe de Deus. Há uma palavra que está sempre em nossa boca, é muito tarde para recomeçar. Não para Deus, Ele sempre estará lá nos esperando. Vamos inclinar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos. E agora, na presença de Deus, abra seu coração diante dEle. Olhe para dentro de si mesmo, as suas recusas, a sua falta de generosidade. E peça a Deus. E peça ao Senhor que te dê um coração generoso. Um coração pronto, um coração sempre disposto. Peça-lhe a coragem de segui-lo em todos os seus passos, e também a coragem de aceitar uma desculpa, um pedido de perdão, de oferecer a desculpa e o perdão, sabendo que a sua generosidade atrairá sobre a sua vida a generosidade de Deus.